Senhoras e senhores, boa noite. Esta é uma audiência pública da Câmara Municipal de Santos para discutir um tema que eu acho que é importante aí para toda a sociedade, né, que é a padronização das calçadas, né? Direito do cidadão, obrigação do poder público. Eu queria preliminarmente compor a mesa, queria convidar o amigo, médico dos melhores, Dr. Rubens Amaral, para participar aqui da mesa com a gente. Rubens, você escolhe, fica à direita ou à esquerda, onde você quiser. Queria convidar o Glaucus Farinello, arquiteto que é chefe de departamento de obras públicas, que aqui representa o secretário municipal de infraestrutura, o engenheiro Ângelo da Costa Filho. Queria convidar meu também parceiro e amigo, subprefeito da região da administração da zona noroeste da nossa cidade, né? O Acácio. Acácio, tu é arquiteto também, Acácio? Não, eu não sei porque esse sorriso aí. Separaram agora os CREAs, né? Agora um CREA, tem um para um CREA para outro, né? Diz que é um estábulo e uma gaiola, né? Bom, gente, presente, queria agradecer a presença da Virgínia de Leles, que é assessora parlamentar do vereador Carlos Teixeira, filho, o Wagner Cavaco, que também é assessor do vereador Marcos de Rossi, presidente da casa, o meu parceiro, meu amigo de longa data, o Robson Alberto Costa, presidente do Rotary Clube Ponta da Praia, prazer recebê-lo. Marília Azevedo Moreira, que é presidente da organização não governamental Defesa da Vida Animal. Não sei se eu esqueci alguém, está aqui presente, e é um prazer receber o meu amigo Luiz Isildo, né, que é o nome do cargo lá, secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente. Bom, gente, este é um tema, um mês e pouco atrás, conversando com o Rubens, né, que, na verdade, eu tenho um privilégio de ter como amigo, conversamos longamente sobre esse problema das calçadas, né, mas sobre o problema das calçadas, no geral, mas muito mais sobre o aspecto da saúde, né. A gente sabe perfeitamente o drama que as grandes cidades brasileiras têm com relação às calçadas, e em Santos não é diferente. Nós temos um problema seríssimo com nossas calçadas, né? De toda a ordem, né? Calçada com declive, calçada com degrau, calçada com buraco, calçada com raiz de árvore, né? Enfim, tem de tudo, né? Hoje eu fui almoçar com os colegas lá da Secretaria do Meio Ambiente, e a gente foi pelo centro aqui, justamente ali pela Amador Bueno, por onde já fizeram as calçadas no novo padrão. Quase todas a cada 10, 15 metros, né, onde a calçada foi feita, novinha, está lá ela quebrada pela essa empresa do gás aí, a Congás, né? Congás quebrou todas as calçadas, eles quebram e põem um produto de quinta categoria e aquilo vai desmanchando depois. A Sabesp não é diferente, faz a mesma coisa, né? Quando eles deveriam, na realidade, primeiro essa coisa tinha que ser feito antes, né? A prefeitura tinha que ter na realidade algum mecanismo de chamar essas concessionárias e dizer, olha, nós vamos fazer este trecho de calçada ou este trecho de leito carroçável de rua, vocês têm algo para fazer? Porque é o seguinte, nos próximos 2 anos vocês não vão poder mexer nisso, só em caso de excepcionalismo. Mas não, parece que isso não é feito, eu não sei como é que funciona, depois você explica, né? Aí o que ocorre? Acaba de fazer,
Às vezes uma semana depois, 10 dias depois, 15 dias depois, está lá uma concessionária qualquer, quebrando a calçada, fazendo buraco, e às vezes, e a mais das vezes, sem ordem da prefeitura, sem autorização, sem nada. Quebram e faz como querem. Se pelo menos eles tirassem aquele quadrado inteiro e depois refizessem aquele quadrado inteiro com o mesmo, né, produto, quando ele é bom, né? Porque às vezes tem algumas calçadas aí que, na realidade, os caras parecem que põem areia, né? O cimento eles vêm de longe. Parece que é tudo cimento vencido, né? Que eles põem em um concreto de 5ª categoria. Mas não, né? Vão esburacando, e a gente via uma rua que foi toda feita, né? Faz o quê? 2 anos? Não mais que isso? 3 anos, né? E calçada de concreto. Eu estou cansado de viajar em estrada, por exemplo, tem um trecho de estrada da BR-101 que fica no Nordeste, eu acho que próximo a João Pessoa, é um trecho grande e de concreto. E aquele trecho daquele concreto, aquilo está lá mais de 40 anos. Né? Eu sei que e não desmancha aquele concreto. Eu não sei, é um concreto tão bom, tão perfeito, né? E as calçadas nossas são feitas de um concreto. Né? E quando são feitos, acontece isso. Fora o que a gente vê nas calçadas da Zona Noroeste. Né? É interessante. Na calçada da Zona Noroeste, o que o cara faz? Né? Entra água na casa do cara. O cara levanta a casa, levanta a calçada. Então a calçada de baixo, aí quando o cara vai andando, tem um degrau de 20 centímetros de uma calçada para outra. Ou então ele levanta a casa e faz uma prancha. Né? E aí não tem como você andar naquela calçada. Enfim, é uma verdadeira Babilônia, né? Que a gente assiste nas calçadas da nossa cidade. E aí eu pedi, né, conversamos longamente e resolvemos fazer um debate aqui, fazer uma audiência pública para discutir esse tema. O governo tem um projeto, não tem ainda um projeto, porque não veio lei para a Câmara. Se não veio lei, o que tem é a legislação antiga, né, e a legislação antiga obriga a usar um determinado tipo de material. Né, nossa legislação tem a lei que o governo comprometeu-se de mandar para a Câmara o ano passado, com o projeto de padronização das calçadas, eu não vi ainda aqui na casa, não sei se já veio, mas eu acho que não veio, né? Alguma coisa que está sendo feito por algo que não está aqui ainda para a gente debater. De qualquer forma, né, eu acho importante a gente conversar sobre o assunto, verificar os diversos aspectos desse... O aspecto... Primeiro a gente vai... O Dr. Rubens vai fazer uma exposição, né, sobre o tema, sobre a ótica da saúde. Depois o Glauco vai falar um pouco, né? O Glauco vai falar um pouco sobre o projeto em si, né? Sobre a proposta de projeto que o prefeito tem, como anda isso, né? Na realidade, este projeto ia começar de padronização das calçadas pelo bairro do São Manuel, né? Com recurso aí na ordem de, se eu não me engano, algo em torno de 500 e poucos mil reais, se eu não me engano, era isso? 4 milhões? Então, era uma emenda vinda, parece que do Beto Mansur, parece que só havia um pedacinho do dinheiro, e com esse pedacinho do dinheiro, com uma contrapartida do governo, foi feito alguns pedacinhos de calçada, e está lá a obra abandonada, está tudo abandonado, e o projeto foi para o saco. Parece que esse dinheiro vinha do PAC, não sei do PAC ou de emenda parlamentar, não sei, emenda parlamentar mesmo, e acabaram não vindo as emendas, e o que ocorreu? As obras, como sempre, né, elas começam e acabam ficando paradas. Mas vamos conversar sobre isso depois, né? Nós vamos, antes de passar a palavra para o Rubens, eu queria anunciar a presença do Fernando, que é assessor e representa o vereador Marcelo Del Bosco. Ele está aí. Obrigado, Fernando, pela presença. Então eu queria, meu grande amigo, parceiro, Rubens, que você fizesse a sua exposição. Você tem aí uns 20 minutos, 25 minutos aí para fazer a sua exposição, para a gente aprender um pouquinho com você. Alô? Precisa? Alô? Alô? Dá para apagar aquelas luzes ali? Ótimo, assim está ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao convite do meu querido amigo Benedito Furtado, vereador Benedito Furtado, porque foi uma conversa que nós tivemos mesmo a questão de 1 mês e meio, 2 atrás. Ele é muito rápido nas coisas. E eu falei das calçadas saudáveis, e ele hoje, falando na CBN, falou que ia trazer aqui um especialista em calçadas. Longe de mim ser um especialista em calçadas. Agora,
tenho, nesses últimos 20 anos, trabalhado tentando ser um especialista em gente. E como gente tem a ver com calçadas, eu estou aqui. Até, pelo contrário, eu propus que o Benedito Furtado trouxesse o Dr. Vitor Matsudo. Não sei se vocês conhecem o Dr. Vitor Matsudo. É o homem do Agita São Paulo, que virou Agita Brasil e que hoje é padronizado pela Organização Mundial de Saúde como Agita Mundo, que é aquela máxima de que 30 minutos de atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, reduz o seu risco de um ataque cardíaco em 60%. Bom, não é mesmo? Então, esse era o homem que sabe que caminhar é importante. Então, era ele que viria aqui. E também é um motivo de muita satisfação, porque daqui a 6 dias nós estamos celebrando o Dia Mundial da Saúde. Então, tem tudo a ver com calçado, né? Bom, hoje de manhã, próximo, eu fui no Google, no Dr. Google, que é muito conhecido dos médicos, porque hoje todo mundo chega no consultório já dizendo para a gente qual é a doença que eles têm e tal. E eu fui pesquisar se as pessoas falam muito de calçada saudável. 464 mil, calçada segura 479 mil. Quando eu juntei as duas palavras, deu 1.900.000. Mas quando eu falei em ciclovia, já superou calçada, né? Ciclovia está mais na moda, né? Quando eu coloquei ruas, aí superou 66 milhões. Mas acredito que aqui tenha muito a ver com esses últimos movimentos que nós tivemos aí, né? Políticos da democracia brasileira. Então, calçada não é uma coisa assim que o brasileiro gosta. Quando a gente clica no Google um termo aí, saúde, vocês vão ver que vai bater lá perto do bi. Próximo. E muito interessante como as pessoas participaram, né, Benedito? Olha aqui, olha lá. Espero que sejam, isso aqui tudo no Facebook do Benedito. Espero que sejam antiderrapantes, porque já levei alguns tombos nessas calçadas, que além de quebradas, ainda os pisos são escorregadios. Furtado, quando a calçada é danificada pela feira livre, quem deverá arcar com os custos de manutenção, no seu entendimento? Bom dia, Rubens. Pelo teu convite, muito obrigado. Conte comigo, comparecerei. Não sei quem é, eu não pus o nome, mas se estiver aqui, muito obrigado. Obrigado, Rubens, pelo convite. A calçada da rua Gaspar Ricardo, próxima à igreja São Paulo Apóstolo, não tem condições apropriadas. Só indo pela rua, infelizmente. Gostaria de estar presente, mas essa data ficou inviável. Semana Santa, programação tal, paróquia não pôde. O Brasil precisa muito de ações assim, parabéns. Dr. Rubens, agradeço o convite, mas essa foi muito boa. Dr. Rubens, agradeço o convite, mas infelizmente estou com dificuldade de me locomover, principalmente nas calçadas de mosaico português. Interessante, né? Próximo. Agradeço o convite, à noite estou no curso inviável, boa sorte. Até que enfim, as calçadas são horríveis, cada uma com desenhos, sujas, quebradas, escorregadias, cada bairro poderia ser um modelo de padronização. Perfeita ideia, padronização e alinhamento. Não dá para usar salto alto nessas calçadas de hoje. Olha as mulheres aí. Benedito, estamos morando na Avenida na Costa. Essa está aqui conosco, não é? É você? É você. Onde as calçadas estão em péssimo estado. Já entrei com processo junto à prefeitura, porque em frente ao nosso prédio tem um ponto de ônibus que está prejudicando esses reparos para tirá-lo, para desafogar nosso tráfego dos moradores e dos veículos de nosso prédio. E eu estou recebendo toda semana uma intimação verbal para recuperar nossos passeios. Depois você pode falar mais sobre isso no debate. Estou em época do imposto de renda, se der aparecerei, estou com alguns compromissos. Próximo, por favor. Calçadas para as pessoas, assim, isso foi no finalzinho da tarde de hoje. Ruas para as pessoas, cidades para as pessoas. Meu filho está na Austrália. A questão mudou-se para a Austrália, a questão de 15 dias, e hoje, pela primeira vez, tivemos a oportunidade de falar com ele no FaceTime. Uma saudade, foi uma coisa muito emocionante. E ele falou que ele encontrou com uma moça lá, uma norte-vietnamita, e ela é coaching, e ele perguntou para ela, por que você está vindo para a Austrália? Ah, porque eu quero viver. Nós, às vezes, estamos procurando muita coisa, né? Mas não pensamos que nós precisamos viver. Nós somos gente, antes de tudo, né? Então, quando a gente vê uma pessoa falando isso, né, tudo aqui que nos cerca tem que ser para nós, não é verdade? E o Benedito foi entrevistado, acabei de ser entrevistado pela CBN, onde abordei os motivos para a realização da audiência pública e debaterá a padronização das calçadas e tal.
Muito bem. Próximo. Muito bem. Essa é uma frase de Gold de 2013 que diz o seguinte: caminhar a pé é uma das atividades mais fundamentais do ser humano. Em princípio, é uma atividade disponível a partir dos 2 anos de vida, até a morte. Além disso, praticamente todos os deslocamentos envolvem pelo menos um percurso a pé, sendo que em algum momento do dia ou da vida, todo mundo é pedestre. Não tem esse negócio de não se preocupar com a calçada. Todos nós temos que nos preocupar. É preocupação inerente ao fato de você estar vivo. Porque mesmo que você tenha um baita de um carro, mesmo que você tenha motorista, você vai ter que descer em algum lugar e vai ter que andar a pé. Então você é pedestre, depende do tempo, mas você é pedestre. Próximo. Bom, essa pergunta que eu estou fazendo aqui, essa pergunta, vocês vão sentir no próximo slide, ela é uma pergunta fruto de uma pesquisa que eu vi na cidade de Recife, que faz essa pergunta, mas pesquisou. E aí, quem sabe a gente possa transportar de alguma forma para os nossos problemas, que vivemos no mesmo país. É possível andar pelas calçadas de Santos? Próximo. Essa pesquisa foi feita em Recife, em 2014. Então, nós vamos ver alguns dados dessa pesquisa muito interessantes. Só vou mostrar dois ou três slides de vários. Mas para mostrar como a pesquisa foi realmente realizada, eu trouxe aqui, mostrando que foi numa cidade de Recife, uma amostra de 622 entrevistas aqui, né? Então, interessante. Próximo. E aí nós vamos... Aí, perfil dos entrevistados, vai indo. Sexo, faixa etária, grau de instrução, pode ir indo para frente. Renda individual, renda familiar, pode ir. Situação empregatícia, estado civil, grau de instrução, classe socioeconômica, só para mostrar que é uma pesquisa. Agora, pare aí um pouquinho. Aí perguntaram para aquelas 622 pessoas, que nota você dá para a calçada que você está andando de 0 a 10? 5,2. É uma nota ruim, né? Quando a gente tirava 5,2 no colégio, a gente ficava de recuperação ou bombava. Próxima. Outra pergunta interessante. Quais desses fatores é o que mais prejudica o caminhar pelas calçadas? O buraco está em primeiro lugar. Depois, o lixo. Aqui em Santos, árvores em terceiro, né? Aqui em Santos acho que tem algumas outras coisas que prejudicam. Nós vamos ver lá na frente. Próximo. O poder público cuida bem das suas calçadas? Não. 88,3%. Dizem lá em Recife que não. Próximo. Você tem visto ultimamente obras para recuperação? 64% não. Este é um problema que eu acho que o Benedito levantou e que eu acho que o gestor público precisa se preocupar. Nós fazemos obras, mas a nossa manutenção é muito ruim. Nós vamos ao médico, mas não mantemos a nossa saúde. Não seguimos a orientação do médico no transcurso do tempo. Compramos até o remédio, mas não seguimos uma série de modificações que precisamos. A manutenção da nossa saúde, a manutenção das calçadas, a manutenção dos próprios é um problema seríssimo. Próximo. Em sua opinião, o proprietário das casas e edifícios estão cuidando bem das calçadas? Também aí vai a culpa também? Não. Olha lá, 66%. 66%. Próximo. Muito bem. Isso é frase minha. As calçadas saudáveis e seguras, elas podem nos ajudar a promover nossa saúde. Assim como também podem ser causadoras de quedas e complicações que resultam em baixa qualidade de vida e até morte. Quedas podem ocorrer em qualquer idade, é verdade, mas é nos idosos que elas acontecem com maior frequência e deixam sequelas que podem interromper uma terceira e quarta idade equilibradas. Santos tem alta prevalência de idosos. Talvez, disputando com São Caetano do Sul, seja a cidade mais idosa do Brasil. Estamos batendo aí no 20% a 21% de idosos da cidade. Perdemos só para o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, que tem 33% de idosos. Assim, 80 mil pessoas estão submetidas a um risco maior de quedas. Idosos apresentam 2 a 3 ou mais doenças crônicas, fazem uso de vários medicamentos, enxergam e escutam menos e têm baixa condição músculo-esquelética. 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano, 30%. Lá na nossa família nós já tivemos quedas
não só de idosas, como uma pessoa que está chegando na terceira idade, que é a minha mulher que está aqui, que a questão de 1 ano e meio atrás, torceu a pé, voltando de uma grande corrida na praia comigo, voltando à noite para casa, torceu o pé no Canal 4 e fez com que ela não pudesse participar das corridas durante 6 meses. É lamentável, né? Torcer o pé, um simples torcer o pé. Acaba a vida da gente, né? Modifica a qualidade de vida. Bom, custos sociais e econômicos altíssimos estão envolvidos, não trouxe esses números para vocês, que são cansativos, estão envolvidos nessa questão. As calçadas podem ser aliadas ou inimigas da população e do SUS. Eu acho que o secretário de saúde também tem que se preocupar com calçada. Porque a calçada promove saúde e previne doença. Então, por quê? Porque caminhar é tudo de bom. Próximo, por favor. Então, esses são os aspectos que eu acho que são importantes da minha fala. Calçada saudável, ela promove saúde, ela faz com que a pessoa viva mais. Quem caminha, vive mais. Quem caminha, por exemplo, 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, se caminhar 3 vezes na semana, diminui em 60% o risco de ataque cardíaco. Se caminhar 5 vezes na semana, diminui 20% o risco de diabetes, 40% o risco de hipertensão arterial e obesidade. É muito bom. É menos gente indo para o SUS doente, entendeu? Então é muito importante que esse tema, calçada, no meu modo de entender, deve ser um tema intersetorial. Não deve ficar na casa da Secretaria de Obras. Deve ser da Secretaria de Obras, do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde. Eu acho que deve ser intersetorial. Porque se eu tiver gente mais saudável, é menos gente que vai para o SUS. É custo, é menos custo, né? Então é isso. Prevenção de doenças, quedas e outras. Não é só queda, né? Porque quem faz atividade física, quem caminha, tem menos doença cardiovascular. Sustentabilidade, dar suporte à vida humana, porque se a gente não tiver calçada saudável, nós não vamos ter gente na rua caminhando. Justiça social, com certeza. Economia, já falamos, e qualidade de vida. Próximo. Bom, aqui eu trouxe algumas fotos também de calçadas. E Benedito, eu fui até a praia, tirei umas fotos da praia. Mas as fotos principais estão a 300 metros da minha casa. Eu não precisei circular para ver verdadeiras tragédias, em termos de armadilhas para que a gente fique doente. Armadilhas, verdadeiras armadilhas. Observem aqui na frente da minha casa, primeiro a mudança dos pisos cada um põe o que quer, como quer, certo? Olha só, esse prédio aqui, ele não tem 6 meses de construído, de liberado, de habite-se. Olha onde está, olha que absurdo, é um trambolho na nossa frente, né? Porque você imagina você saudável, você enxergando bem, você vem direto aqui. Olha, atrás dessa árvore aqui está escondido um rapaz que eu pedi para ele, olha, eu preciso tirar uma foto, você se esconde aí, ele se escondeu. Muito bem. Próximo. Hein? Cadeira de rodas não passa ali, olha aí, bem lembrado. Próximo. Aqui na esquina da rua Bolivar com a Colômbia, olha só isso aqui, ó. Acesso para cadeirante. Não, é difícil para a gente. Eu passo ali todo dia, que caminho para minha clínica. Eu passo ali todo dia, é difícil. Próximo, piso aqui, extremamente escorregadio, na esquina do Canal 4 com a Bolivar. Extremamente escorregadio. O sujeito fez agora, acabou de pôr o piso. Próximo. Canal 4. Olha só, Canal 4. As duas são do Canal 4. Aqui do lado do canal e aqui na calçada. O que o Benedito Furtado falou, as árvores. Olha a inclinação, né? Que dificuldade para uma pessoa que não enxerga bem, né? Próximo. Bom, na praia, né? Isso é uma coisa que eu não sei. Agora, em questão de beleza, de um lado nós temos esse piso, do outro lado nós temos o outro piso. É interessante isso, né? Padronização, se fosse uma coisa, deveria ser uma coisa talvez tudo igual, né? Sei lá. Eu não vim aqui falar de padronização, eu vim falar de saúde, mas coisa interessante, percebi isso. Próximo. Gente só circulando.
A população dá jeito. Quando as coisas não têm jeito, a população dá jeito. Olha só, para subir, o degrau é tão grande entre a areia, em alguns lugares, e a calçada interna, que o pessoal, especialmente o pessoal dos carrinhos, faz a subidinha de areia, né? Na praia, você vem caminhando na praia do outro lado, não no lado da areia, do outro lado, o piso muda de uma hora para outra. Próximo. Piso para cego. Vem aqui, termina. É dali que o cego tem que voltar. Ele bate e volta, tem que voltar. Outro trocaram, aqui é confuso, isso aqui é confuso, né? Aqui é confuso, eu não sei. Os dois cegos vão se encontrar, não sei, confuso. Só que agora, eu não sei se eu coloquei essa foto, trocaram o piso do cego para um piso com 3 elevadinhos, que qualquer um de nós com bom tênis pode torcer o pé se passar ali em cima. Imagine um cego. Torção de tornozelo. Próximo. Observe aqui como o carro é protegido. Que maravilha, né? Para subir com o meu carro, que é um perfeito, precisa ser um, né? Eu ponho a subidinha. Hã? A subidinha. Vem aqui um cego, aqui uma pessoa idosa, tropeca essa aqui, morre, vai morrer. Porque ela fratura o fêmur, fratura o quadril, vai internar, vai morrer de embolia pulmonar. É do que morre, viu, pessoal? Não morre da fratura, viu? Morre da complicação da fratura. Não morre da fratura. Não morre. Ninguém morre de fratura. Morre da complicação da fratura, que é embolia pulmonar. Na minha rua. Olha a subidinha aqui. E aqui é uma casa comercial. Aqui sobe caminhões. Um concreto de baixíssima qualidade. E em seguida ao concreto, a gente vem num nível de calçada. E a calçada passa para outro nível, que faz muitas vezes a gente tropeçar. Próximo. De novo. Vocês verem melhor. Próximo. Interessante. Ambientes claros e escuros. E no escuro está o buraco. O buraco fica no escuro. Como se fosse realmente uma armadilha. Você está no... Como é que é? Que perigo quando a gente está na Imigrantes, subindo a Imigrantes. Agora colocaram as luminárias mais próximas logo que a gente entra. Quando a gente vem no sol e a gente entra no túnel, né? A nossa vista demora ali uns segundos para se adaptar ao escuro. Você imagina isso aqui, uma pessoa idosa, cuja adaptação é menor, o tempo é maior, o risco. Próximo. De novo, estreitamento da calçada. Vem a concessionária, coloca um poste novo, acabou a calçada. Próximo. E os intervenientes, né? Aquele sujeito que coloca o seu vasinho, que ele gosta, no meio da calçada, o outro que põe o banquinho. Próximo. E aqueles que colocam o que quiserem, né? Vocês conhecem quantos bares que lotam aqui, né? Bicicleta... como é que é? Não é lixeira, esse negócio de venda de imóveis, cavaletes, enfim. Próximo. E essa é uma foto que eu bati agora à tarde, saindo do trabalho, vindo da cidade. Isso é na Silva Jardim, um imóvel velho que tem ali quase esquina aqui com o centro de saúde. Hospedaria, isso. Colocaram um muro aqui, o poder público, não sei quem colocou um muro aqui, que acabou com a calçada. Não tem mais calçada, não tem lugar para andar. Não tem. Do lado esquerdo de quem vai para o Imbaré ou para a praia, não tem como andar. Próximo. Bom, e aí o nosso piso ideal. Isto é piso. Este é um piso que eu reputo perfeito. O poder público acertou na mosca. É o piso correto, antiderrapante, macio, liso, perfeito para caminhada. Em vários locais da cidade nós temos. Mas já começaram as armadilhas. Por quê? Falta o quê? Manutenção. Próximo.
Bom, segundo Adriana Romero, é papel do planejador intervir nos espaços para eliminação dos ambientes que intimidam. As pessoas suportam níveis baixos de conforto até a idade adulta. Porém, quando envelhecem, passam a não suportar mais. As disfunções orgânicas inerentes do envelhecimento prejudicam a capacidade de se adaptar ao espaço. Os ambientes devem ser planejados para promover e encorajar a independência e a autonomia, duas características fundamentais que todos nós, independente de termos doença crônica, sermos mais velhos ou não, precisamos ter até o final das nossas vidas: autonomia e independência. De forma que uma boa qualidade de vida possa ser proporcionada a todos os indivíduos. É necessário criar espaços onde todas as pessoas se sintam incluídas e que permitam a adaptação de qualquer indivíduo, até mesmo aqueles que apresentem perdas funcionais. Espaços acessíveis que atendam os princípios do desenho universal. E aí eu trouxe essa ideia para vocês aqui, para o nosso engenheiro arquiteto. Arquiteto. Próximo. Desenho universal significa o desenho de produtos e ambientes para serem utilizáveis por todas as pessoas no limite do possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho especializado. Segundo o Centro para Desenho Universal da Universidade do Estado de Carolina do Norte, são 7 os princípios do desenho universal, os quais estão comentados a seguir. Desenho equitativo pode ser utilizado por pessoas com habilidades diversas. Evita segregar ou estigmatizar alguns usuários e possui um desenho atraente para todos. Flexibilidade de uso, acomodando uma gama ampla de preferências individuais e habilidades. Permite que canhotos e destros o utilizem. Facilita a acuidade e a precisão do usuário, como também adapta-se ao ritmo de qualquer pessoa. Uso intuitivo e simples, de fácil entendimento, independente da experiência do usuário ou seu conhecimento, proficiência linguística ou nível atual de concentração. Informação perceptível, comunica eficazmente a informação necessária ao usuário, independente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do mesmo. Tolerante a erros, contém elementos que diminuem o perigo de um engano. Exige pouco esforço físico, pode ser usado eficiente e confortavelmente com o dispêndio mínimo de energia. Tamanho e espaços adequados para aproximação, alcance, manipulação e uso. São garantidos independentemente do porte do usuário, sua postura, se sentado ou em pé, ou sua mobilidade. A arquiteta Adriana de Almeida é mestre também em gerontologia, que estuda os idosos. Próximo. E eu peguei essa definição de calçada ideal, que eu não tinha visto. Já tinha visto sustentável, saudável, segura. Ideal é aquela que promove um caminhar seguro e confortável, tanto à criança, à moça de salto, ao senhor de idade e ao cadeirante. É muito interessante, né? A calçada tem que ser para todos. É como você falou, calçada para todos. Nós precisamos criar isso. Próximo. Então aí está a calçada sustentável. Melhor do que calçada saudável e segura seria calçada sustentável, que é a calçada que nós temos um manual. Esse manual da calçada sustentável foi feito na cidade de Goiânia. Muito interessante, está disponível na internet em PDF, muito interessante para o poder público avaliar. Essa é a calçada ideal. Vejam que ela não tem obstáculo, é tudo fácil, simples. Próximo. E aí, nós observamos dentro do manual essa frase: pensar que o homem constrói estradas, pontes, edifícios, e, no entanto, não consegue resolver o problema das calçadas nas cidades brasileiras é algo bastante incompreensível. Alguns fatores podem até ser questionados, tentando justificar o injustificável. Porém, o que mais evidencia a inexistência de calçadas adequadas nas cidades do Brasil é a falta de vontade política comprometida com essa questão. Delegar essa responsabilidade para a população
sem as devidas informações e orientações, é esperar o caos generalizado das calçadas. Precisamos quebrar o paradigma de que calçada é somente de responsabilidade da população. Manual da Calçada Sustentável, 2012, Goiânia. Próximo. Observem aqui, muito interessante, eu trouxe para vocês, essa escala de impacto osteoarticular dos pisos da orla é absolutamente de minha total responsabilidade. Como um sujeito que anda há 30 anos na praia, caminha, e médico, dei essa escala e vou dizer para vocês. O melhor piso que nós temos é o piso da... Qual é o piso? Beira d'água, perfeito. E aquele piso durinho, que é refeito todo dia, independente do buraquinho feito ou do castelinho feito, ele é refeito todo dia, é maravilhoso. O segundo piso melhor, pasmem, asfalto, é o do carro. Por isso é que vocês veem e criticam com muito os corredores que estão correndo na rua. Eles estão preocupados com a articulação deles. E é por isso que eles correm na rua. São loucos. Não é modo de entender, deveriam correr lá. Mas tem dia que quando chove muito não dá para correr porque não tem piso macio. O terceiro piso melhor está na ciclovia. O quarto piso melhor, a calçada externa. O quinto piso, a calçada externa. E o quinto piso... não, o quarto piso, a calçada interna. Desculpe, porque tem um pouquinho de areia, fica mais macia. E o quarto piso, o último piso. O pior piso é o piso onde eu vejo as pessoas hoje correndo. Elas estão traumatizando as suas articulações. É o pior piso que existe, é o piso que mais machuca, que mais impacto, mais repercussão dá no nosso esqueleto. É o piso que nos é oferecido. Está errado isso. Precisamos modificar isso. Próximo. Bom, então eu proponho que nós tenhamos a calçada SSS. Segura, saudável e sustentável. Que é o espaço que permite a livre circulação de qualquer pessoa, seja criança, jovem, adulto, idoso, muito idoso, cadeirante, deficiente físico ou com necessidades especiais, de forma confortável e segura. Piso macio, liso, antiderrapante, com mínima inclinação, bem iluminado, para que a saúde seja não só preservada, mas promovida, proporcionando assim um estímulo para melhorar a nossa qualidade de vida. Próximo. Calçada saudável, segura e sustentável. Nós temos que oferecer a saúde para a população. Oferecer saúde para a população passa por calçadas desse tipo, saudáveis, seguras e sustentáveis. Pois quem caminha reduz o risco de inúmeras doenças, controla outras tantas e promove saúde e bem-estar. Próximo. Então, meus amigos, calçada SSS ou calçada 3S é o que eu proponho. Próximo. É impossível isso? O que vocês acham? Próximo. O impossível só é uma coisa que ainda não aconteceu. E como diz Albert Einstein, algo só é impossível até que alguém duvide, como o nosso amigo aqui, nosso vereador Benedito Furtado, e acabe provando para todos que é o contrário. Muito obrigado. Bom, nós vamos, um instante, nós vamos voltar, vamos fazer a exposição do Glauco e depois a gente vai para uma rodada de debate aqui com o pessoal. Ele vai fazer uma exposição. O Glauco na realidade, é a pessoa que comanda o projeto, que ainda não é projeto, mas já é projeto. Não. Não veio para a Câmara, mas está sendo paulatinamente implementado. Eu digo porque a lei municipal, ela estipula um determinado padrão de piso, né? Que, aliás, não é obedecido há séculos, né? Esse padrão de piso, que é o piso Copacabana, né? O Copacabana, o hidráulico, né? Que é o padrão para os bairros, né? São 3 tipos, né?
É. Bom, então você tem aí também um espaço, Glaucus, para você fazer a sua exposição. Boa noite a todos. Cadê o Rubens? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, sempre importante estar aqui na casa, colaborar, esclarecer e parabenizar, excelente explanação. Acho que vai de encontro à proposta que a Prefeitura tem hoje aí para as calçadas. A gente vai falar um pouquinho, mas volto a repetir, excelente a explanação. A gente vem debatendo isso há 2 anos na Prefeitura. Totalmente coerente, e vamos ver se está de encontro um pouquinho aí com o que foi colocado. Aqui é só um panorama, até em cima do que o Rubens falou, né? Muito se fala em mobilidade urbana hoje, né? E muito se fala em transporte, em VLT, em ônibus, em tudo que tem. Ciclovia hoje também está na moda, mas todo mundo esquece do modal, né, calçada, né? As pessoas, quando falam dela, esquecem que existe o trânsito de pedestre. E a calçada sempre fica num segundo plano. Então aí é um levantamento que foi feito, que mostra aí aproximadamente o que temos de calçadas hoje no município por região, totalizando aí mais de 2 milhões de metros quadrados de passeios. Nesse levantamento, chegamos a essa conclusão, ou seja, 90% dos passeios tem uma largura entre 1,80 e 3,60. Na apresentação passada foi mostrado algumas imagens de passeios muito estreitos, né? Então consideramos como passeio mínimo aquele que tem 1,80. Aqueles que não se enquadrarem deverão ser realmente objeto de intervenção para garantir o mínimo não só de segurança, mas de acessibilidade. O projeto ele se baseia em 3 princípios. O principal, que é a acessibilidade, muito se baseia nos conceitos de desenho universal, viu, Rubens? Hoje o Brasil, inclusive, já tem uma norma, que é a NBR 9050, que trata do assunto, e o desenho universal, com certeza, é o que regrou essa norma. A segurança, né, não tem nem o que dizer, acho que não dá para se pensar em passeios sem segurança. Então, quando a gente fala que a gente tem que minimizar as interferências decorrentes da instalação de mobiliário, equipamentos, vegetação, arborização, como a gente viu lá, tudo aquilo que venha a causar algum risco à segurança. E o desenho adequado é garantir que o passeio tenha aquele desenho, como o nome já diz, que seja possível da utilização da função social que tem a calçada. Hoje o passeio público ele serve para tudo, né? Ele serve para acesso à sua casa, que você faz uma rampa, serve de decoração, porque cada um põe o seu piso. A gente fala que são as coxas de retalho, né? Parece que é um showroom, né? Você vai na de ciclo, você vê um monte de piso. É só andar na rua que você vai ver trocentos pisos, né? Então o passeio ele tem que seguir esses princípios. Para quê? Para que a gente possa resgatar aquela que eu considero a principal função social do passeio, que é a livre circulação de pessoas. Hoje ela serve para tudo, e por último fica lá o trânsito de pessoas. Nessa proposta existe um conceito, né, que vai ser ordenado o passeio em 2 faixas. Muitos passeios hoje, mundo afora, inclusive naquele conceito de Goiânia que eu já estudei e na lei de São Paulo também, a calçada é dividida em 3 faixas. Né? A faixa livre, a faixa de serviço, como está proposto aqui para Santos, e uma terceira faixa eventual, que é a faixa de acesso aos imóveis. Por que na padronização de Santos não está sendo colocada essa terceira faixa? Porque os nossos passeios não são largos o suficiente. Né? Se nós fôssemos ainda criar mais uma faixa para garantir acesso ao imóvel,
gente estaria, de novo, privilegiando o acesso ao imóvel e não o pedestre e a livre circulação de pessoas. Eventualmente, alguns passeios mais largos, em área de interesse comercial, turístico, projetos específicos podem estabelecer uma faixa de segurança no imóvel. Mas, em geral, a ideia é garantir, criar uma faixa livre, que ela vai ter a proporção de 2/3 do passeio, ou seja, num passeio de 3 metros, 2 metros tem que ser totalmente livre de qualquer obstáculo, interferência, tem que ser uniforme, com piso regular, ou seja, garantir de fato esse caminho seguro e acessível para o pedestre. A faixa que sobra, o nome já diz, é a faixa de serviço, né? É aquela faixa que tem que ter a árvore, tem que ter o mobiliário, os equipamentos urbanos, lixeira, posteamento, e tudo aquilo tem que ficar contido nessa faixa, senão vai ter que ser readequado. Esse é o conceito primordial. Hoje isso não acontece, a gente tem poste no meio da calçada, até pelas fotos, né? Tem de tudo, né? E isso não é lei. Então, com essa lei, a ideia é que isso se torne um dispositivo que a gente possa seguir, orientar e fiscalizar também. Então é uma ilustração como ficaria o passeio, né? 2/3 tem que ser livre e 1/3 destinado ao serviço. Então, dentro daquela ótica dos passeios que variam aí entre 1,80 e 3,60, por que o passeio mínimo é 1,80? Né? Porque hoje, até pela norma, o mínimo de uma calçada acessível para que possam passar 2 pessoas é 1,20. Né? Então, como você pode imaginar um passeio que não tem no mínimo 1,20? Não existe passeio se só tiver um sentido de circulação. Você vai ter que cruzar com alguém. A calçada também tem a sua questão social, né? O convívio social. Então, o mínimo de passeio estabelecido para Santos vai ser de 1,80. Aqueles passeios menores deverão ser alvo de intervenção pelo poder público. Então, nessa regra, eu tenho aí uma calçada um pouquinho mais confortável de 3,60. Eu teria uma faixa livre de 2,40 e a faixa de serviço de 1,20. Conforme a largura vai aumentando, a faixa de serviço fica fica propício à instalação de equipamentos diferenciados. Então, por exemplo, né, é impensável a gente colocar um orelhão, por exemplo, num passeio de 1,80. Porque a gente sabe que ele não vai comportar e não vai caber naquela faixa de 60 centímetros. Como hoje não tem regramento, fica muito difícil a prefeitura controlar isso, regrar e fiscalizar. Então, a ideia, com essa lei, a gente consegue estabelecer esses parâmetros e assim a gente vai começar a introduzir uma cultura, né, para a gente resgatar o passeio para aquela função que a gente está destinado a ter, né, que é a circulação. Então, uma ilustração, né, o passeio, 2 pessoas caminhando, a faixa de serviço ao lado, né, e como é que tem que ser essa faixa livre, né? E aí, até puxando o gancho da apresentação e da fala do Rubens, a proposta é fazer a calçada em concreto desempenado, padronizar, como já foi feito no canal, muitas delas com mais de 10 anos, e em bom estado de conservação. É óbvio, em função de arborização de raiz, é necessário um cuidado para correção, porque naturalmente ao longo dos anos vão ser necessárias correções. Mas entendemos que o concreto é a principal, é a melhor solução para Santos. Depois eu vou mostrar alguns exemplos no mundo, mas é um modelo que já foi testado, vem sendo testado e está sendo proposto isso. Além disso, que não é só a questão do material, como é que tem que ser a faixa livre? Tem que possuir superfície regular, firme e contínua, ou seja, aqueles desníveis, né? Uma calçada vem planinha, de repente ela inclina, depois ela volta, e ela tem que ser contínua. Ela tem que ter uma inclinação só, ou seja, de esquina a esquina, ele tem que ir de forma contínua. Não só a inclinação transversal, tem a longitudinal, mas tem a transversal também. Qual que é a transversal? É aquela inclinação de lado, né? 2 se complementam e ela não pode ser superior a 3%. Ela tem que possuir largura constante naqueles casos onde o passeio não é regular, não é contínuo, né? Então você tem que garantir uma rota única, até em função dos deficientes físicos, visuais. Então passeios com muita sinuosidade podem complicar e dificultar a livre circulação. E, como o nome já diz, né, ela tem que ser livre de qualquer interferência. A faixa de serviço é a faixa da tranqueira, né, que muitas pessoas vão falar, mas ela tem uma função que é muito importante, que além de ela agrupar e concentrar e reorganizar todos os equipamentos que são necessários para a infraestrutura da cidade,
ela pode propiciar questões que são muito boas para a saúde, para o meio ambiente. Por quê? Porque ela é local onde vai arborização, que isso contribui demais para o clima da cidade. E hoje nós passamos por um processo também que é muito ruim para os municípios, que é a falta de áreas permeáveis, né? Isso contribui para uma série de fatores hoje, ainda mais com as mudanças climáticas, né? Feito de calor, ondas de calor nos municípios. Essa faixa de serviço ela pode vir a se tornar uma faixa permeável ou uma faixa verde, né? E os benefícios são diversos. Então, com essa proposta, a gente consegue trazer para o passeio público, não só resgatar a questão da livre circulação, mas também contribuir para a cidade e para o meio ambiente, tornando essas áreas permeáveis ou verde. Aqui tem alguns exemplos de como podem ser a composição dos passeios, né? Então eu tenho, desde aquela primeira imagem pequenininha, uma calçada toda em concreto, que é o que muito se vê aqui no centro, né? Daí em diante a gente pode ver modulações de como isso pode se transformar e inclusive ganhar aspecto de beleza, né? Muitas vezes as pessoas falam, a calçada é feia, é de concreto, é cinza, a cidade vai ficar feia. Então é uma ilustração como que a gente pode agregar valor a ela, trazendo arborização, pisos drenantes ou pisos diferentes na faixa de serviço. Muitos imóveis hoje, empreendimentos residenciais e comerciais, já estão abrindo, como naquela imagem ali à esquerda, em vez de fazer um muro, aquela barreira física entre o privado e o público, né, que a gente muito se vê, por que não abrir aquele recuo para a cidade, né, tornar a cidade mais agradável? Então há soluções, mesmo com o concreto, que muitas vezes há uma resistência de tornar o passeio não só seguro, acessível, mas também agradável e esteticamente aceitável para os padrões de Santos, que é uma cidade turística, né? Aí um pouquinho de algumas ações implementadas pela Prefeitura nesses 2 anos, né? Foi criado esse grupo técnico para fazer esses levantamentos, estudar esses conceitos nacionais, internacionais, de desenho universal, de estudar o comportamento desses materiais, como é que é feita não só a implantação desse tipo de passeio, mas a manutenção e a correção. O Furtado falou, o que a gente vê hoje, o que viu muito recentemente aqui no centro, é muito triste, né? Porque se faz um investimento num passeio, ele fica todo pronto, esteticamente também harmonioso, e daqui a seguida você tem ele todo quebrado, né? Nesse meio tempo foi feita uma lei de reparos, né, Furtado, que visa não padronizar, mas regrar como é que tem que ser feito esses reparos em via pública. Óbvio, essa lei tem menos de 6 meses, ela já vem surtindo algum efeito. A Congás, ela firmou um compromisso com a linha, ela vem refazendo ponto a ponto todos esses passeios danificados. Hoje mesmo eu andei por alguns pontos ali na General Câmara, ali perto do Paço Municipal, ele já vem refazendo e garantindo e retornando aquele aspecto original. Isso é um ponto muito válido, porque muito se cobrou também, né? Mas o passeio de concreto, aí quebra, fica tão ruim quanto o outro. Justamente por isso que tem a lei de reparo, que é para poder garantir, porque, convenhamos, né, o principal causador de estrago em passeios são concessionárias, ou de gás, ou de água ou esgoto, né? E vem surtindo efeito. Estamos fazendo diversas reuniões técnicas com a Sabesp, com a Congás, e isso já vem tendo uma melhora significativa com essas ações implementadas por parte deles. Foi feito a interlocução, inclusive foi feita uma audiência pública, né, em 2013, mas foi ouvido também o CONDEF, que é o Conselho de Deficiente Físico, e em cima desse todo esse trabalho foi feito um diagnóstico e essa proposta técnica que eu apresentei de forma resumida, né, inclusive foi alvo da audiência pública. Essa proposta já foi consolidada, está em fase de análise jurídica para rever as questões de responsabilidade, enquanto nós estávamos fazendo projetos piloto, como o Furtado falou. A intenção nossa era testar esse modelo na cidade, antes disso virar uma lei de fato. Escolhemos alguns locais onde pudessem ser alvo de intervenção como um conjunto. O São Manuel foi um deles, infelizmente a verba federal não veio. Acho que hoje o país vive um momento difícil, a gente não vislumbra tão cedo que essa verba também retorne. Há um contingenciamento de verbas federais, o que impossibilitou a efetivação desse projeto. Está em licitação também um outro projeto que conta com verba parlamentar, mas como a gente só consegue saber se o dinheiro vem depois que licita,
nós estamos fazendo um papel da administração, que é licitar e tentar fazer a obra, que é no bairro do Jaú. O Jaú não é um bairro, mas é parte do bairro da Aparecida, que tem uma característica que é propícia para fazer esse piloto. Essa licitação já está na praça, tem previsão de já contratar a empresa dentro dos próximos 30 dias. Se tudo correr bem, será uma segunda oportunidade de ter um piloto para fazer um conjunto, ou parte de um bairro por inteiro e mostrar os benefícios que o passeio de forma padronizada pode ter para a cidade. Corrigindo tudo aquilo que a gente já conversou, que foi mostrado, que é a coxa de retalho, que é a falta de padronização causa. Porque hoje existe vários instrumentos de forma picada que o morador não consegue reunir, ele não consegue entender e saber qual que é o tipo de calçada que é permitido em Santos. As pessoas não sabem, se a gente fizer uma pesquisa aqui rápida, as pessoas não sabem quais são os tipos de piso permitido, né? Conversei com o Furtado agora. Então a ideia dessa lei é criar um instrumento único que engloba não só os conceitos propostos pela administração municipal, mas conceitos que são do mundo, são universais, né? Inclusive seguindo os preceitos da NBR 9050 que fala sobre o assunto. Na sequência, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos que já, nesse meio tempo que nós estamos trabalhando com a conscientização desse tipo de calçada, algumas empresas, alguns empresários, alguns empreendimentos novos de construção civil estão nos procurando, até porque nós também estamos fazendo diálogos, e alguns já estão seguindo o modelo. Então aqui é um exemplo de como seria esse passeio dentro do programa Calçada para Todos, a faixa livre, em concreto, e a faixa de serviço com piso drenante. Isso aqui é um edifício ali na Cláudio Donet com a Ana Costa. Todo mundo acho que já passou por ali, não sei se repararam que não tem mais o mosaico português, hoje tem esse tipo de passeio. Isso já numa parceria, a lei não está em prática, mas o empreendedor veio, procurou a gente, como é que tem que fazer, podemos fazer, vamos fazer, e fizemos, e tem mais um exemplo. E é em cima desses exemplos, dessas parcerias que a gente quer consolidar, e vai sim, viu, Furtado, enviar ainda em breve essa minuta de lei, acho que independente dos projetos piloto, que dependem, infelizmente, de verbas federais, esse contingenciamento, eu acho que ele engloba não só o município, mas o governo do estado e o federal. Então, acho que é importante, é óbvio que a administração municipal ela é responsável e talvez o principal agente do processo para resgatar os passeios, né? Mas é muito importante a colaboração e a conscientização de todo mundo. Hoje, os passeios viraram uma extensão dos nossos imóveis, né? E precisamos realmente resgatar, através não só da legislação, mas de programas, de planos, conscientizar a população, né, dessa necessidade que a gente tem para a cidade. E muito importante, acho que muito legal, gostei muito, né, de agregar essas informações da saúde, que muitas vezes foi comentado, mas de forma mais simplista. Eu acho que é muito importante, gostaria inclusive depois de uma cópia da apresentação para poder agregar isso no projeto. Essa aqui falhou, tinha uma outra foto, mas ela foi apagada. Esse é um empreendimento também na Ponta da Praia. Estava assim o passeio e hoje está em concreto. Infelizmente a foto apagou a hora que eu salvei, mas não está ali. Mas quem quiser passar lá hoje na Rua Alberto com a Thiago Tacão, essa esquina hoje está inteirinha em concreto desempenado. Exemplos pelo mundo. Chicago, passeios em concreto desempenado. Eu busquei muito mostrar essas imagens porque na outra audiência foi muito questionado a questão da adoção desse tipo de revestimento. Que era árido, que vai tirar o mosaico português, que o mosaico português é bonito, tem uma história. Então eu procurei trazer hoje exemplos no mundo que funcionam e conseguem ser bonitos. Porque, na verdade, o passeio, antes de ser bonito, tem que ser acessível, né, seguro, mas além disso você tem que valorizar o entorno. Muitas vezes hoje o passeio ele tem mais informação que até o imóvel, e muitas vezes o imóvel fica desvalorizado, né? Então olha que bacana, olha a composição bacana entre a área verde do próprio imóvel com o passeio público. Esse é um exemplo muito claro de como a gente quer os passeios para Santos dentro dessa padronização. Aí é um outro exemplo de Chicago também. Embora
as floreiras não sejam a melhor solução para esse tipo de segregação entre a área ali do barzinho, né, que a gente vê muito em Santos também, mas como geral, a questão do piso, do revestimento é uma imagem bacana. Paris, também pisos monolíticos, embora não seja do nosso concreto padrão, ele é feito de um concreto asfáltico, né? Ele é similar, mas a ideia de trazer uma uniformidade no piso, até porque uma das coisas que nós estudamos foi o seguinte, a norma inclusive não recomenda pisos com cores muito diferentes, porque isso pode causar sensibilidade a algumas pessoas, tridimensionamento, né? Então as pessoas podem se confundir, tropeçar e ficar até meio confuso. Então a ideia de criar o piso monolítico uniforme. Paris também, ou seja, um passeio, tá vendo? Totalmente liso, sem obstáculos, sem estampas, sem decoração. Aqui é São Paulo, Avenida Paulista, também já adotou o piso em concreto, inclusive muito elogiado nas reuniões que a gente fez com o CONDEF, né? Sempre nos foi solicitado, olha com carinho São Paulo, a Paulista é um exemplo que nós aprovamos, né? Porque é um passeio totalmente livre de qualquer obstáculo, o piso é liso, né? Então isso foi muito levado em consideração. São Paulo também, acho que é Faria Lima. Aí em São Francisco, outra cidade dos Estados Unidos, pode passar. Sydney, Austrália, ou seja, conseguimos passar dos Estados Unidos para a Europa, agora fomos para a Oceania, também com pisos e soluções uniformes, sem estampa, monolítico. Melbourne, outra cidade na Austrália. Nova York, voltamos agora aqui para a América, também com piso em concreto. Então eu quis mostrar, não sei se tem mais foto, não, quis mostrar alguns exemplos daquilo que a gente pretende dentro dessa nova legislação, desmistificar que o passeio de concreto pode ser feio, acho que ele pode sim ser bonito, porque ele tem que valorizar o entorno, valorizar os imóveis, e óbvio que a administração vai fazer o seu papel, vai mandar, furtado em breve, a legislação, e também contamos com a colaboração, acho que é muito importante a conscientização de todo mundo. Óbvio que a gente vai acabar falando aqui de fiscalização, mas o munícipe ele é o primeiro fiscal que a cidade pode ter. E nós contamos com vocês. O fiscal, a pessoa não tem a quantidade fiscal para acompanhar aqueles 2 milhões de metros quadrados. Então, se o seu vizinho, se numa rota que você faz para ir na feira, para ir no cinema, para ir para algum lugar, tem um passeio completamente em desconformidade com aquilo, vocês não precisam nem conhecer a legislação. Vocês vão saber que aquele passeio não é possível que esteja dentro de algum padrão. Aqueles passeios com inclinação absurda, que é uma grande rampa para o imóvel, vamos usar o canal da ouvidoria, a comunicação, através da comunicação, isso é enviado e um fiscal é enviado a esse local. Eu agradeço a oportunidade, volto aqui à mesa e qualquer pergunta estou aqui para esclarecimentos. Vamos esperar um pouquinho para a gente. Bom, eu queria agradecer aos dois expositores, tanto ao mestre. Veio assinar aquele negócio? Não? Agradecer aos dois expositores, né? Você deu também uma aula aí para o pessoal, né? Na realidade, algumas informações eu nem tinha do teu projeto, sabia alguma coisa, mas não sabia a fundo. Você tem alguma previsão para quando vem para a Câmara? Não. Da parte técnica, não tem mais nenhuma, acho que não temos mais nenhuma consideração a ser feita. É um assunto delicado, porque hoje nós temos também dentro, não só nas calçadas, mas uma coxa de retalhos de legislação. A ideia é juntar tudo isso numa só, para facilitar, né? O importante é que o munícipe tenha com clareza como é que tem que ser o passeio dele, as obrigações, a responsabilidade da prefeitura e tudo mais. Então, passa por esse pente fino jurídico e administrativo, legislação, e imagino que em pouco tempo estará aqui na Câmara. Eu queria, não sei se é possível, eu tenho pedir para você, o Iglesias, copiar, dar uma copiada nesses dois. Copiou os dois? Mas eu queria que você copiasse também o do Glauco, que é para a gente deixar no... Pode copiar o seu também, meu amigo? A gente copia e depois nós vamos guardar isso nos nossos arquivos. Portanto, a gente vai agora abrir
abrir aí uma conversa entre nós, né? Primeiro para perguntas. E eu só queria que falar, você queria... Não, eu esqueci aqui do meu subprefeito aí, vai falar alguma coisa. A gente vai tentar esclarecer o máximo possível, que é para vocês terem o maior número de informações e depois a gente faz esse bate-bola, né? E o nosso subprefeito da Zona Noroeste, Jarrão, obrigado pela presença, sempre presente, né, parceiro? Boa noite a todos. Bom, eu gostaria de fazer algumas colocações muito importantes antes de que começassem as perguntas, porque eu acho que é uma preocupação, uma responsabilidade que todos nós que estamos no poder público devemos ter. Muito interessante, parabéns, Dr. Rubens, pela explanação. Eu aprendi bastante agora sobre calçada. E também, Glaucus, parabéns, Furtado, pela iniciativa. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante nós debatermos antes de nós termos a lei pronta, porque existem alguns meandros aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sempre indiquei para os meus clientes, quando eu trabalhava como autônomo, antes de vir para o poder público, que o melhor piso para se colocar na calçada é o piso hidráulico. Não sei, o ideal é se tivesse uma peça para mostrar para vocês entenderem bem. Eles são aqueles quadradinhos pequenos e que tem micro canaletas entre eles. Quando o piso é bom, quando ele é antiderrapante, quando ele não cria lâmina d'água, ele não pode criar lâmina d'água. Então, sendo o piso hidráulico, aquele que tem as canaletas, ou mesmo sendo esse piso desempenado, ele não pode criar lâmina d'água. Então, no caso do piso hidráulico, ele já tem as canaletas, mas a inclinação não vai criar lâmina d'água. No caso deste piso desempenado, que é o que é proposto pela prefeitura, ele precisa ter muito cuidado quanto à execução, porque ele tem que obedecer à inclinação para não criar lâmina d'água. Ele é antiderrapante? Com certeza. Mas aí existe aquela dúvida: e será que o sapato que a pessoa está usando, ele está dentro da norma técnica, ele também é antiderrapante? Às vezes nem sempre, porque às vezes pode criar uma lâmina d'água, o sapato não ser antiderrapante, a pessoa estar andando a passos largos e ela escorregar. Então é uma das preocupações. Outra preocupação que a gente deve levar em consideração, por exemplo, você pega a Zona Leste, dificilmente nas entradas da garagem, se todas as calçadas fossem de concreto desempenado, dificilmente você vai ter um carro que está vazando óleo, né? Quando ele entra para a garagem do prédio, dificilmente você tem. Mas na Zona Noroeste é mais normal, as pessoas têm carros mais antigos, às vezes até por gosto, tal, que se apegam ao carro, e às vezes pode ser um carro que tenha um pequeno vazamento de óleo. Então você imagina que na hora que ele vai entrar na garagem, ele para abrir o portão, ele vai abrir o portão e cai uma gotinha de óleo, e entra, só foi uma gotinha. E no dia seguinte, a mesma coisa. Então, se esse piso ele não é hidráulico, se ele não estiver obedecendo à inclinação, ali já tem um risco de acidente, porque vai misturar água com óleo daí para frente durante muito tempo e pode acontecer, porque é coisas do nosso cotidiano, que eu vejo, que está acontecendo. Eu me lembro que na casa simples de sítio que eu nasci, meu pai costumava fazer o que ele chamava de piso queimado, né, que é o desempenado, que é esse piso que nós fazemos hoje desempenado, só que ele joga um cimento por cima e dá mais uma nivelada, e ele fica liso, que ele molhado é perigosíssimo. Então, na execução, Glaucus, é outro detalhe que precisa tomar cuidado na lei, porque para você fazer o piso desempenado que nós vemos hoje, que é usado aquela máquina que nós chamamos de bombolê, que ele vai alisando o piso para deixar ele, se ele não for usado no tempo adequado, ele pode acontecer o que nós chamamos de queimar o piso, ele se tornar muito liso. Então, o piso desempenado ele tem que ser meio rústico, né, que é justamente para não dar problema. Então, interessante que quando o Dr. Rubens colocou ali que o melhor lugar para nós andarmos seguro é na beira da água, que tem areia, você vê que é o melhor, é o piso mais hidráulico que existe, porque vem a lâmina d'água do mar, aí depois quando ela volta ela infiltra na areia e logo ele está sempre durinho, né? Está sempre nivelado. Então aquele é realmente o melhor lugar. Mas nesse lugar com certeza as mulheres não vão andar de sapato alto.
E no piso hidráulico, que tem aquelas micro canaletas, dependendo do sapato alto, que às vezes tem uns sapatos altos que você vê que é bem fininho mesmo, também com certeza não é adequado para o sapato alto, para aquele tipo de sapato alto. Então vejam, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente na execução. Deve existir, quanto à inclinação, quanto à execução, algumas normas que regrem esse tipo. Inclusive, talvez até a quantidade do traço, cimento, areia. Se você for pôr muito cimento, ele é mais fácil de queimar e se tornar lisinho. Então, você talvez tenha que fazê-lo nunca com areia fina, sempre com areia média, para que ele se torne realmente mais áspero, mais hidráulico do que liso. Então, é uma preocupação. Quando foi falado que, se nós perguntássemos para as pessoas quais são os pisos que tipo de piso que pode usar na calçada, com certeza a maioria não saberia. E interessante que em muitos lugares as pessoas nem sabem de quem é a responsabilidade da calçada em frente à sua casa, tá? Nós temos um programa lá na subprefeitura da Zona Oeste, que nós acabamos de começar por iniciativa do secretário Rivaldo, que ele falou, vamos fazer um comunicado às pessoas na calçada. Por quê? Porque lá nós temos muito problema, o Santos inteiro tem esse problema, de que se a calçada não estiver bem executada, o que acontece? Vai nascer um matinho, né? Ali na calçada. A responsabilidade da prefeitura é justamente na guia e na sarjeta, né? De limpar o mato e tal, mas na calçada não. A responsabilidade é do munícipe. E pouquíssimas pessoas sabem disso. E nós vemos algumas calçadas, principalmente na região onde eu administro, que eu vejo que às vezes a pessoa está com a calçada já sem manutenção, quebrada, aí nasce mato com muita facilidade, nasce bastante mato, e sabe o que eles acham? Que é a obrigação da prefeitura. Pô, mas que vergonha, a prefeitura não vem aqui cortar o mato, né? Então nós estamos fazendo um trabalho de comunicação para elas saberem, né, que aquele trabalho de manutenção da calçada ou de limpeza do mato da calçada é obrigação do proprietário da casa, que é responsabilidade dele. E nem isso as pessoas muitas vezes sabem, elas acham que é obrigação do poder público, do governo. Não, é obrigação da pessoa manter a sua calçada sem mato e adequada, sem buraco, sem nenhuma situação de causar acidente. Só que a lei o que fala? Você teria que intimar, dar um prazo e em seguida multar, para a pessoa recompor a calçada ao estado como manda a lei. Mas se ela nem sabe que é obrigação dela manter, como é que vai fazer? Então, a gente está tomando a iniciativa de avisar, de comunicar a pessoa e falar para ela, olha, é obrigação sua, você manter a calçada adequada, corrigida, reformada, né? Porque senão, se passar um outro fiscal, nós não somos fiscais, nós estamos aqui só comunicando, mas se passar um fiscal, ele vai intimar com prazo e depois vem multa. Isso também já aconteceu, inclusive, em casa que eu morei de calçada. Ele vinha me intimar, falava, sua calçada está com buraco, é perigoso, e é perigoso mesmo. Eu já tive cliente, né, antes de eu iniciar no trabalho público, que eu avisei ele que tinha um buraco na calçada por causa da obra, ele deveria arrumar. Falar, a obra acaba logo, deixa para lá. Uma pessoa idosa caiu, quebrou a perna, foi para a justiça e na época ele teve que indenizá-la em R$11 mil e pagou e falou, não tem jeito, não tem defesa, não tem nada. Ele teve que indenizar a pessoa em R$11 mil, porque aí foi danos morais, mais custos de médico, de tudo, de medicamentos, e ele teve que pagar, resmungou e teve que pagar. Então isso são coisas que muitas vezes a gente não se atenta, né? Então muitas vezes a pessoa, imagina, se tiver um buraquinho na calçada em frente à minha casa, a pessoa passar com um sapato alto e eu torcer o pé, e se ela pedir indenização, dificilmente eu vou ganhar, com certeza eu vou perder. Então, só para que vocês entendam esta mecânica, que ela é complexa. Então, antes de nós termos a lei, a gente precisa ter todas essas preocupações. Obrigado. Rapidamente, para o Glaucus, apenas para ele, desculpe, para ele responder um pouquinho às suas afirmações. Acho que complementando o que o Acácio falou, eu gosto de usar a palavra zelar pelo passeio, né? As pessoas se assustam muito quando fala em conservação e manutenção, mas eu acho que sim, é obrigação, precisamos, o munícipe ele tem que se sentir um pouco também responsável pelo passeio, porque senão, se a gente ficar sempre jogando isso para o poder público, para o vizinho, para lá e para lá, a gente não resolve.
precisamos sim, todo mundo zelar pela cidade, e começa pelo passeio. Né? Então a via pública, lógico, que ela tem a responsabilidade da prefeitura, porém, acho que é fundamental esse cuidado e esse zelo por parte de todo mundo no dia a dia, ou seja, no dia a dia de cuidar e zelar pelo passeio, mas também denunciar, comunicar, ajudar a prefeitura nessa fiscalização, porque são mais de 800 quilômetros de ciclovia, são 2 milhões de metros quadrados de passeio. Ciclovia não, passeio público. Acho que é isso e abro espaço para perguntas. Bom, eu pedi às pessoas que forem falar, eu queria que falasse aqui no microfone e dissesse o nome, porque está sendo gravado, a gente faz uma ata, né, com a gravação. Primeiro você é... Boa noite a todos e agradeço a oportunidade, porque realmente eu moro na Ana Costa há 11 anos e eu observei, a tua explanação é Glauco, né? E eu pude observar que nenhuma das fotos das demonstrações apareceu pontos de ônibus. E eu gostaria de saber que se em 60 centímetros, que seria reservado a área para colocação, lixeira, seja o que, caberia um ponto de ônibus? Excelente pergunta. Os pontos, eles têm uma seção à parte dentro da lei. Os pontos, eles não ficam localizados dentro da faixa de serviço, eles ficam junto ao imóvel, né? E ele é sinalizado de forma adequada para que eventualmente um deficiente visual não possa machucar, topar com o equipamento. Existem algumas situações, que é o caso de banca de jornal, que é o caso do próprio ponto de ônibus, que tem soluções específicas, aí entra aquela questão do desenho adequado, né? Como é que isso se comporta. Glauco, deixa eu acrescentar também outra coisa para você. Aonde eu resido é quase em frente ao Banco do Brasil, aquele prédio que tem o Pátio Poranga pegado. Nós sofremos todas as intervenções daquelas obras, quebraram nossas calçadas, estragaram, nós arrumamos como nós pudemos. Fizemos outros reparos, por causa desse ônibus continuamos tendo mais gastos, mais reparos. E o que acontece? O nosso passeio, e esse espaço que seria então a área de colocação, o ônibus fica a metade do nosso passeio. Está encostado na nossa entrada do prédio. Se eu quiser pôr o nosso portão de segurança, a gente não passa. Tem que passar pela frente do ônibus. Está todo mundo ali plantado esperando o ônibus, a gente não tem como passar. Já teve briga, já teve confusão, nós já quase chamamos a tribuna e está faltando isso. Porque eu já entrei com o processo, mostrei para o Benedito, pedindo a solicitação de tirada daquele ônibus, mostrei todos os problemas. Está visível para quem quiser ver que está impossível da gente morar naquele lugar. Os condôminos estão todos chateados, teve gente que teve vontade de pedrejar aquele ponto do ônibus. Então nós estamos segurando, mas você sabe que hoje em dia segurar os ânimos não está muito fácil. Né? Então eu gostaria que você me dissesse o que eu poderia fazer para amenizar o meu problema. Duas coisas, né? Primeiro, que eu acho que a gente vai, independente de você fazer comunicação via ouvidoria ou fazer uma visita lá em loco, para avaliar. A gente tem alguns projetos ali para aquela região, até em função de alguns empreendimentos novos que estão ali também em vias de inaugurar, para tentar fazer a parceria, como foi mostrado no Banco do Brasil, e tentar propor uma solução diferente, talvez estender isso até a esquina, criar uma solução nova para aquela região. E, em paralelo, vou comunicar tanto a CT quanto a CESERP, que é quem cuida da manutenção, se for caso até fazer uma vistoria em conjunto. Né? Mas, independente disso, abre na ouvidoria o canal de comunicação para acompanhar, que é importante. Eu tenho os processos aí, se você quiser, posso até deixar com você. Okay. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar que me deixou curiosa. Você falou que o Banco do Brasil fez aquela reforma em parceria. Eu gostaria de fazer a reforma da minha calçada com uma parceria. Como que eu posso proceder? A parceria que eu digo é consultoria que a gente deu, né? Porque ele executou o passeio, né? E nós fizemos o projeto em parceria, né? Demos consultoria dentro desse novo conceito. Ó, tem que fazer o passeio em concreto assim, com traço assim, garantir
a textura para que não se torne escorregadio, a faixa de serviço. Isso a gente vai em algum lugar ou vocês vão lá e nos orientam? A gente já está, inclusive, providenciando alguns manuais técnicos, né, quando da formalização da lei. Com certeza. Vou dar aqui meu telefone, eu trabalho na Secretaria de Infraestrutura, se vocês puderem marcar contato lá, é 3201-5151, né? Marca um horário, vocês vão até lá, a gente marca uma visita no local também, se precisar. A gente faz uma consultoria, mostra como é que tem que ser, se for o caso faz um projeto, né? Acho que é bacana ter esse retorno, trabalhar em conjunto para que a gente possa aos pouquinhos, né, padronizar os passeios. Meu nome é Clarice Medina Correia e moro aqui em Santos desde que eu nasci. Obrigada, viu? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Dr. Rubens Amaral. Primeiro o nome. O nome primeiro. Meu nome é Marcos Alessio, eu sou advogado. Mas eu gostaria de parabenizar o Dr. Rubens Amaral por essa iniciativa, e o convite que me foi feito eu entendo como um chamamento à ordem, porque eu acompanho mesmo desde adolescente e sei que ele é pautado sempre pela ética e pela moral. E ao vereador Benedito Furtado, que é uma pessoa do bem e sempre lutou pela nossa cidade. Então, receba aqui os meus cumprimentos e elogios. A mesa composta pela prefeitura, também cidade que a gente mora, né? E cidade que a gente quer o bem. Mas eu gostaria de fazer uma crítica construtiva à Prefeitura de Santos. Eu sempre escuto, e novamente foi falado aqui, que se deve multar os munícipes. Porque nós vivemos, na verdade, num status governamental chamado pagamania, na qual o brasileiro só tem dever de pagar. E o Estado, tanto o município como o Estado e a União, ele retribui muito pouco ao brasileiro. Eu vi os vídeos apresentados do exterior e lá, obviamente, não é só a questão da padronização, é que lá existe o respeito muito grande ao deficiente físico, coisa que aqui no Brasil não existe. E a cidade de Santos, ela desrespeita o cidadão deficiente físico, porque as nossas calçadas são uma vergonha. Então eu quero que a prefeitura entenda isso como crítica construtiva. O prefeito, eu fui advogado de campanha dele, é meu amigo, era advogado do pai dele, mas a cidade de Santos, não é ele não, isso vem carregando. Existe um desrespeito a um munícipe deficiente muito grande. E o que o Dr. Rubens colocou, de sua importância, que uma fratura leva ao óbito, é porque a nossa cidade, inclusive, ela tem muitos aposentados, pessoas da terceira idade. Eu acho que nós estamos no ano de 2015. Falar em luta pelo deficiente é uma calamidade, porque isso é uma coisa que é uma obrigação moral do poder público. E eu vou citar aqui a prefeitura um exemplo. O meu escritório é no Canal 3, Avenida Washington Luiz, número 364, em frente à Igreja Santa Edviges. Eu comentei com o vereador Benedito Furtado o que se passou, e agora eu vou transformar publicamente. Eu estava na janela do escritório, observando os funcionários da prefeitura cortando os matos do meio-fio e do poste. Ótimo. Mas eu fiquei surpreso porque eles estavam com enxadas e eles simplesmente quebraram todo o meio-fio, tirando o mato, e danificaram a calçada ao entorno do poste. E meu amigo, pasme,
foram embora como se nada tivesse acontecido. Ou seja, se nós formos multar o munícipe não deu causa. Então aqui, primeiramente, se multa o munícipe, quando eu acho que tinha que ser invertido, a prefeitura tinha que pagar o munícipe. Tinha que existir uma multa, como em qualquer país de primeiro mundo tem, que o poder público não precisa nem de um processo. Ele tem a decência de indenizar o munícipe. E não pode a própria prefeitura causar prejuízo para a prefeitura. Porque se ele com a enxada quebra e danifica, ele está causando um prejuízo ao erário municipal. Fora o desrespeito flagrante ao munícipe e ao deficiente, né? Então ali no canal 3 tem o dia, eu estou falando da quadra do dia até a Rua Goiás, supermercado Dia, Rua Goiás. Passam dezenas, centenas de pessoas da terceira idade ali para ir ao dia. E a calçada ficou deplorável por trabalho das enxadas. Então eu gostaria que a prefeitura também soubesse que existe uma meia-culpa dela. E já que é para cortar na carne, o poder público tem que dar exemplo. Por isso é que o Brasil está na situação que nós estamos. Não existe o menor respeito ao cidadão. Eu acho que é muito proveitoso o que está acontecendo, mas eu acho que nós temos que começar a zelar um pouquinho mais pelo maior bem jurídico que tem, que é a vida humana. Antes que aconteça o que o Dr. Rubens falou, óbitos. Amigo, a prefeitura precisa se reorganizar para zelar até pelo erário nosso. Receba isso como uma crítica construtiva de quem quer bem a cidade de Santos. E parabéns à mesa pelos trabalhos de hoje. Muito obrigado. Você. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Meu nome é Ronaldo Pasquarelli dos Santos, sou engenheiro civil e eu tenho uma dúvida direta para o arquiteto Val. Eu recebi um chamado de um cliente para resolver uma intimação que ele recebeu para reparo na calçada. E pelo levantamento que eu fui lá verificar, eu notei que 70% do problema é causado por raízes de árvores. O Glauco deve conhecer a árvore ficus, né, que é uma árvore de uma raiz rasteira, né? E a minha pergunta é a seguinte: para mim poder reparar, eu tenho que mexer nessa raiz. O munícipe pode fazer isso? Talvez seja até um assunto mais da CESEP, hoje ela é quem cuida hoje dessa questão de poda, mas falando um pouquinho, realmente quem tem que fazer é o poder público, né, fazer uma solicitação através da ouvidoria, vai uma equipe especial. Através da ouvidoria? Ouvidoria, vai ser encaminhada para a CESEP, que é a Secretaria de Serviços Públicos, que tem uma equipe que faz essa poda, uma equipe técnica com agrônomo, com acompanhamento. E não só a poda, mas também o reparo do passeio também é feito pela prefeitura. Ao redor da árvore. Todos os danos causados pela raiz, após a poda da raiz, é feito pela prefeitura. Entendi. Então, o meu cliente... todo dano feito pela arborização pública é de responsabilidade do poder público. Tá, então essa intimação que ele recebeu em função de necessidade de reparo da calçada, eu faço o quê? Eu refuto isso em relação a isso que você acabou Exatamente, de me e em paralelo você já abre esse procedimento, esse processo para fazer a poda e já a recomposição do passeio. Aproveitando a questão da responsabilidade do dano, isso é muito importante deixar claro. Todo dano tem um causador, né? E quem tem que reparar é quem causou o dano. Então é óbvio que as responsabilidades não vão ser jogadas em cima do munícipe porque ele é o proprietário do imóvel fronteiriço aquele passeio.
90% ou mais, pelo levantamento nosso, danos são causados ou por raiz de árvore ou por concessionárias, né? E esses danos têm que sim ser reparados por quem causou o dano. Muitas vezes o fiscal realmente vai bater lá na porta do proprietário e muitas vezes talvez nem se saiba, né, quem causou o dano. Mas um técnico é capaz de identificar se aquilo é um dano por má conservação, por tempo, desgaste natural do material, por uma raiz. Então é importante, a qualquer sinal de uma equivocada intimação, documentar isso. Naturalmente a gente vai reverter isso. Ok, interessante, muito obrigado. Vou dar um conselho, se você puder, conselho não, uma sugestão. O Jarrão está ali, o Jarrão é da CESEP, aquele rapaz simpático que está ali, meu parceiro. Se você der o teu telefone, endereço e dá direitinho, ele passa para o Cirilo. O Cirilo manda o técnico lá e já olha o local e verifica se o dano é da árvore mesmo. Se for da árvore, você faz um recurso, diz que o dano da árvore, já conversou com a pessoa da prefeitura, e até numa conversa, não precisa nem burocratizar isso, ele manda lá um pessoal já para arrumar. Né? Conversa com o Jarrão, dá o endereço, dá para o Jarrão, que ele manda ligar para você. Eu só queria deixar claro que eu comentei que parte, né, do problema é causado pelas árvores. Né? Existem problemas do cliente e concessionários, mas a grande parte é das árvores. Mas às vezes, o que ocorre? Para você arrumar a calçada toda, você precisa resolver aquele problema. Então, você recebeu uma notificação, você pode fazer um recurso. Se você quiser usar o nosso gabinete aqui, você vem aqui no meu gabinete, não tem problema nenhum, a gente te ajuda a fazer o recurso. Faz um recurso dizendo o seguinte: tem um problema de árvores que está sendo feito e tal, pede um recurso, pede um prazo maior para resolver o problema, porque você tem que resolver o problema da árvore. Né? Acho que não tem problema nenhum, mas se você conversar com o Jarrão já te adianta isso, tenho certeza absoluta. Ok, obrigado. Tá bom? Continua aberto? Pois não. Campos do Jordão está atravessando um problema sério em relação a calçadas. O prefeito de lá, inclusive fiquei sabendo, que ele quer ser conhecido no futuro como o prefeito das calçadas. Eu frequento Campos do Jordão mensalmente, a cidade que eu amo muito. E lá as calçadas estão ruins. O prefeito ele está fazendo as calçadas agora com um piso hidráulico muito interessante, confortável, não é o desempenado, mas é um piso em quadradinhos assim, mas muito gostoso para andar. Mas o plátanos, que é a árvore principal da avenida, se você andar na avenida, é um verdadeiro desafio andar na avenida principal de Campos do Jordão. O prefeito está construindo, tentando fazer do outro lado alguma coisa, e do lado da via férrea, a calçada que acompanha a via férrea em todo o percurso ali, os 6, 7 quilômetros estão muito ruins, não estão boas. Mas ele está tentando melhorar. E outro lugar, e outra coisa que acontece em Campos do Jordão, há lugares que não existe alternativa, a gente tem que andar na rua, não dá para andar na calçada, é um perigo, é um desafio para o prefeito de Campos do Jordão, mas ele está indo atrás, não está com essa bola toda, Campos do Jordão, infelizmente. Eu gostaria de endossar o que você está falando, mas olha, eu caminho lá uma vez por mês, 3, 4 dias, e está ruim o negócio lá. Mas até a parte do turista é muito ruim. Eu estou falando da parte do turista, onde eu ando. Está muito ruim. Ele é um desafio do prefeito. É um desafio. Sem dúvida. Aliás, eu queria aproveitar que eu estou falando, eu queria falar uma coisa sobre as concessionárias. Outro dia abriu um buraco no asfalto em frente à minha casa.
liguei para o Russo, conversei com o Russo, e o Russo detectou que era um problema da Sabesp. Então eu falei, o que eu faço? Ele falou, deixa que eu vou acionar. Acionou, e a Sabesp tem uma concessionária terceirizada que vai lá e tapa o buraco. Eu saí de manhã para trabalhar. Eles estavam começando a tapar o buraco, tinha um Fiat em cima do buraco. Mas mesmo assim eles começaram a trabalhar com o Fiat em cima do buraco. Quando eu voltei na hora do almoço, eles tinham passado uma niveladora, porque o buraco estava parte debaixo do Fiat e parte fora do Fiat. E eles estavam passando a niveladora fora do Fiat, é óbvio, porque senão não daria para ocupar a niveladora e o próprio Fiat. Aí eu fiz a pergunta, e a parte que está embaixo do Fiat? Ah, os carros vão passar, vai nivelar. Eu entrei e fui almoçar. Interessante esse dado da Sabesp, para que vocês conheçam um pouco. O Glaucus conhece mais do que eu. A Sabesp, Santos é uma das cidades que mais arrecada para a Sabesp. É uma das cidades, se não a cidade mais lucrativa do estado de São Paulo para a Sabesp. Por quê? Né? Porque nós temos aqui na área insular 39 quilômetros, é isso? São 39 quilômetros. Muito adensado, né? E, obviamente, com quase 100%, 90%, quase 100% de saneamento básico aqui, né? Muito, pelo menos nos dados oficiais, já que eles não fazem nada nas favelas, né? Enfim, em Costa de Morro. Então, eles na região regular da cidade, que está regulamentada da cidade, eles têm praticamente 100% de saneamento básico. Então não investe em nada. Não teve nenhum grande investimento da Sabesp nos últimos anos aqui, a não ser aquele investimento que eles fizeram, que eles fizeram no Morro, né? O único lugar, hoje, a tubulação de esgoto adequada, mais adequada que eles usam, que é de PVC, só tem numa região da cidade, que é no Morro, num pedaço do Morro, lá em cima do Morro. O resto, toda a população, toda a tubulação, toda ela, dito por técnicos deles, para mim, né? São tubulações com mais de 50 anos, 50, 60, 70 anos, né? Por isso que vocês veem, qualquer chuva, a cidade fica... Aliás, agora, se vocês tiveram algumas chuvas, se vocês olharem, tem várias ruas com buracos. O coitado do Russo pede, eles põem numa fila, numa ordem de prioridade, e aí não tem jeito, não tem quem segure, né? A cada enxurrada que cai, e a cada problema que dá nessa tubulação deles de esgoto, né, a cidade fica cheia de buracos. Não sei se vocês notam, né? De repente começa ali na Almirante Tamandaré, é brincadeira. Eles já fizeram pelo menos uns 100 reparos na Almirante Tamandaré. Eu passo lá todo dia, né? Tem alguns buracos que são crônicos, né? Eles arrumam, né? 6 meses, 1 ano depois está aberto de novo. Quando não, antes. Então, a Sabesp é um horror, né? Eles não fazem nada, não investem em nada na nossa cidade, rebentam a cidade inteira. Eles terceirizaram toda a mão de obra, quase toda a mão de obra deles. O que ocorre? São empreiteiras, são gatas que trabalham, é um serviço de péssima qualidade. Enfim, é muito difícil trabalhar com a Sabesp, né? E agora, então, que eles estão em crise financeira, aí a situação está complicada mesmo. Parece que cortaram todas as horas extras de todos os funcionários, de todos os servidores deles. Está um horror trabalhar com a Sabesp. Então não é muita novidade o serviço de porco que eles fazem. Bom, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Pode. Tem todo o direito. Beto Iglesias, sou da assessoria do vereador. 2 perguntas. Uma da João Pessoa, que foi recentemente, e o lado esquerdo todo foi feita essa calçada ecológica, mas já foi tudo embora, né? Um apelo das pessoas de não passarem pelo caminho que deixou para passar, e você pega em frente às grandes lojas, estão tudo sem gramado já, ou sem... Por que não se adotaram aquelas lajotinhas que tem calçados que foram colocados nos canais aí, que a grama fica dentro daquelas lajotinhas, fica mais difícil de arrancar. E a segunda é o VLT, que ele está trazendo outro tipo de calçamento diferente, né? Que são aquelas lajotas encaixadas, né? Você pega o VLT acompanhando a obra, é aquela, acho que deve ser esse piso que eu estou colocando em Campos lá, que até é um piso bonito e até fácil, acho que de reparo, melhor do que o cimento, no caso. Esse travado é até bonito.
dessas duas perguntas. Sobre a João Pessoa, também a gente fica meio chateado também, né? A falta de cultura, né? Acho que é um processo talvez um pouco lento, mas acho que à medida que a própria ciclovia é um elemento novo ali, ainda talvez não tenha sido totalmente assimilado. Eu acho que à medida que as pessoas forem entendendo que a via pública ela acaba tendo a utilização não só mais do pedestre e do carro, mas também o novo modal que é a ciclovia, passe a respeitar um pouquinho mais. Hoje realmente existe essa falta de respeito, o pedestre passa pela ciclovia, acaba pisando no jardim e a grama não acaba não vingando, né? Foi feito já algumas soluções paliativas, foram colocados alguns gradis nas esquinas para poder inibir que as pessoas, não só inibir que as pessoas transitem pelo local irregular, mas tentar conduzir e orientar que elas façam a travessia de pedestre nos locais indicados, onde tem a faixa de pedestre, não só na pista, mas como também na ciclovia. Nesses pontos tem surtido certo efeito, mas realmente em alguns pontos, até pelo excesso de ambulantes em alguns locais, já está sendo estudada a possibilidade de, nesses pontos, colocar aqueles pisos drenantes, né? Ele mantém a questão da permeabilidade do solo, isso tem uma equipe já monitorando e apontando essas correções que deverão ser feitas. A outra pergunta é sobre o VLT. O VLT ele começou a implantar esse tipo de passeio com intertravado em alguns passeios, mas assim que foi identificado isso, já foi inclusive notificado, ele já adotou, a partir de agora ele vai passar a implementar já esse modelo, esse padrão. Inclusive eles trocaram, em alguns locais já foi trocado, ali próximo ao canal 2, eles colocaram esse, mas já corrigiram, né? O intertravado é uma solução também, né? Aí a questão técnica e talvez gosto, né? As pessoas podem deixar mais bonito ou não, mas é uma solução também interessante e também não descarta, dentro dessa nova lei, esse é um piso que ele tem um pouco mais de permeabilidade de solo, né? Porque ele é um material que ele é intertravado, as peças ficam encaixadas e parte da água acaba sendo absorvida para o solo. Então naquela faixa de serviço é possível a utilização desse tipo de piso, né? Mas entendemos que ao longo do passeio esse tipo de material ele acaba tendo uma trepidação. Num curto espaço essa não pode ser muito percebida, mas para um cadeirante a longo prazo, a trepidação, porque são lajotas de 10 centímetros, isso realmente com o tempo ele pode realmente passar uma trepidação, um desconforto para um cadeirante. Por isso que a gente sempre foi muito discutido qual seria o tipo de material empregado e o concreto, pela uniformidade, foi o escolhido. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não. Interessante também a colocação. Naturalmente, todo tipo de solução ela é compartilhada, existe responsabilidade compartilhada.
nos grandes centros urbanos, áreas adensadas, e Santos é até difícil de falar, mas praticamente a ilha inteira ela é altamente adensada. Nesses grandes centros comerciais e adensamentos grandes, a prefeitura acaba realmente tendo um papel fundamental, em especial na implantação, né? A região central de Santos, aqui do município, ela vem sendo alvo de intervenções por parte do poder público. Então, os passeios são implantados pela prefeitura. Regiões como obras de interesse e eixos comerciais também são implantados com recursos da prefeitura. A prefeitura vem de forma gradual implantando e tentando ampliar, não só para levar segurança, acessibilidade para a cidade, mas consolidar esses conceitos. Então a prefeitura investe maciçamente nos 2 principais centros urbanos e comerciais da cidade, que é o Gonzaga e é o centro. E naturalmente, à medida que você vai saindo um pouco desse polo mais adensado, lá também acontece isso. A execução e manutenção é por conta do proprietário do imóvel. Então nas cidades dos Estados Unidos, como também da Europa, no subúrbio, e quanto mais afastado, essa implantação é por parte do proprietário do imóvel. Voltando, comentaram muito sobre o ponto de ônibus. Ponto de ônibus, realmente, onde tem ponto, é obrigação do poder público fazer a conservação e a manutenção. Como você mesmo falou, ninguém pede para ter o ponto em frente, né? A outra pergunta? Qualquer tipo de revestimento que você vai fazer, independente do concreto ou até o ladrilho, se não for bem executado, quem fez é responsabilizado. Naturalmente, você pode ter o melhor tipo de ladrilho hidráulico, se ele não for bem executado, ele vai afundar. Se não fizer um contrapiso eficiente, uma base boa, ele vai afundar. Então, para qualquer tipo de revestimento, qualquer tipo de tecnologia empregada, se não tiver um responsável, um profissional habilitado, realmente corre um risco do trabalho ser perdido, né? Independente do concreto, qualquer tipo de material. Então é muito importante que quando você, da sua implementação de um passeio novo, por uma reforma, muitas vezes os empreendimentos novos fazem essa implantação, ou qualquer munícipe, através de uma reforma, faz a reforma da calçada, alguém tem que ter uma responsabilidade técnica. E essa responsabilidade é porque realmente causou e quem fez o dano. Se é o dano posterior ou se é o dano, né, que gerou a própria calçada, a má execução. A Cássio falou muito bem, a execução é primordial. Garantir a qualidade do passeio pelos próximos 10 anos dela, que é o que a gente estima de uma vida útil de um passeio, ela fica completamente amarrada com a execução bem feita. Isso é difícil até de saber, mas eu imagino que à medida que quanto mais a gente fizer passeios nesse padrão, mais profissionais vão acabar entrando nesse mercado. Como hoje tem mercado para vários nichos da construção. Não tenho dúvida que não vai faltar mão de obra. A prefeitura hoje já vem implantando esse tipo de passeio e já trabalhei com pelo menos entre 15 ou 20 empreiteiras, desde pequena, médio a grande, que já fazem esse tipo de serviço. Não vejo dificuldade em se achar soluções no mercado e, se possível, estou aqui à disposição para indicar uma lista de todos aqueles que já prestaram serviço para o município. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhum morador querendo fazer pergunta, eu pergunto aos meus companheiros da mesa se alguém quer fazer mais alguma observação. Queria, portanto, pois não. Eu queria que todos, alô? Eu queria que todos saíssem daqui com uma boa ideia. Caminhem bastante, porque vocês vão, primeiro, ajudar a cidade, porque vão se socializar mais e vão ter mais saúde. E, se possível, caminhem nas calçadas difíceis de serem caminhadas, né? Porque só a gente conhecendo a nossa cidade é que a gente vai reivindicar a mudança. Eu gosto muito, e muitas vezes, quando está chovendo, ao invés de ir para a praia, eu caminho pelas ruas dos bairros. E aí eu vejo quantas dificuldades uma pessoa... Eu já estou na terceira idade e a gente vai chegando, a musculatura já não é a mesma, a gente já tem algumas dificuldades para
para sobrepor alguns obstáculos. Então, caminhar faz bem, e caminhar ainda com um olhar crítico é muito interessante e ajuda a nossa população. Obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer ao Rubens, né, primeiro pela ideia de a gente chamar essa conversa, né, esse bate-papo, essa troca de informações, de experiências, né. Acho que foi muito útil. Até eu que estou acostumado no meio aí, eu aprendi muito hoje com vocês, tanto com você, né, quanto com o Glaucus, né. Eu acho que a sua exposição também foi muito interessante. Eu acho que as pessoas, não só os que estão aqui, mas algumas, acredito que 5, 6 mil pessoas estejam vendo a gente agora pela TV Assembleia, da Assembleia Legislativa, que é quem transmite as nossas audiências públicas, né? Queria te agradecer, Glauco. Na realidade você foi brilhante, me disseram que você era o cara que dominava o assunto e realmente demonstrou que domina. Hoje eu acho que essas duas vertentes, né? A vertente técnica e a vertente humana, né? Essas duas vertentes, acho que elas se complementam. Acho que isso é um desejo da sociedade, né? O vereador tem um negócio. O vereador, quando anda, a gente anda na rua vendo detalhe, né? A gente tem mania de ver detalhe, né? Boca de lobo afundando, a gente enxerga o que ninguém vê. Normalmente o vereador, como ele está acostumado a receber muita reclamação, ele acaba enxergando, né, o que ninguém vê. As pessoas estão vendo, mas eu estou vendo. E eu tenho mania, né? Pergunta para o Russo, que o Russo sabe. Eu sou o cara que toda manhã, quase toda manhã, 8 horas, 8h30, eu estou ligando para o Russo. Ele já sabe que é algum problema que eu encontrei no caminho. Com certeza, ele sabe. Não, é uma barata porque ele acaba eu no caminho a gente vai vendo, né? Vendo problemas e vai tentando solucionar os problemas, os pequenos problemas. Uma vez uma pessoa me disse o seguinte, né? Quando foi questionado o papel do vereador, né? Porque as pessoas pedem muito para o vereador detalhes, né? Coisas pequenas para o vereador. Quando na realidade não é papel do vereador, o papel nosso aqui não é esse. Reclamar de poda de árvore, de quebra de calçada, disso, daquilo. Isso não é papel do vereador, isso é uma obrigação do poder público. Tem que ter um espaço no poder público para que, no caso, a ouvidoria, que na realidade esta não é a função do ombudsman também, né? O ouvidor devia ter um outro papel, que era o papel de fazer a crítica da sociedade no governo e não resolver problema. Quem conhece o que é a ouvidoria nas grandes empresas, nos grandes jornais, a ouvidoria tem uma outra finalidade. Mas, de qualquer forma, é um formato que a gente tem no poder público, é esse, né? De ouvir, então liga para a ouvidoria, passa o problema, então resolve. Não, o pessoal procura o vereador, né? Tem uma velhinha lá que tem uma árvore em frente à casa do Exildo. A velhinha mora no meu prédio. A árvore é linda e ela quer tirar a árvore porque ela diz que vai ser assaltada porque fica escuro embaixo da árvore. Mas não fica, a árvore é maravilhosa. Como é que eu vou pedir para tirar aquela árvore, podar aquela árvore? A árvore é maravilhosa, meu. Mas todo dia que ela me vê, vereador, e a árvore, vereador? Já encaminhei, minha senhora, e eu tenho que mentir para a velhinha, porque eu não vou encaminhar um pedido de poda de uma árvore maravilhosa daquela. Entende? Mas é um drama, viu? É um drama que a sociedade enfrenta, que a gente... Essa hora ela está dormindo. Mas é interessante, né? Os problemas que a gente enfrenta e os questionamentos que a gente faz, né? Mais uma vez, uma pessoa disse para mim o seguinte: Furtado, né? Se você tiver, todo dia você vai para casa, se tiver um buraco na porta da tua casa, lá na entrada da tua casa, todo dia você entra com o carro, bate com aquilo lá e entra, e bate com aquilo lá e entra. Às vezes aquele problema teu ali que tu está enfrentando todo dia é muito mais importante do que a dívida externa brasileira, quando tinha dívida externa, né? Aquele problema incomoda mais do que a dívida externa. E é verdade, né? O cara tem um problema ali crônico que ele não consegue resolver, ele está ligando e tal, e passando, e ele quer uma solução. Ela quer uma solução para aquele problema, né? Ela está preocupada lá com a Dilma também, mas está muito mais preocupada com aquele problema lá do prédio dele naquele momento. Talvez quando ela resolver aquele problema, ela vai pensar lá no impeachment da Dilma, lá que estão discutindo, né? Então, eu acho que este é um drama. É um drama que a gente enfrenta, né? Que são esses pequenos problemas, né, que a gente tem no dia a dia, né, de uma cidade grande, e são muitos os problemas que a gente tem que enfrentar. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, espero que tenha elucidado vocês, né? E até uma próxima. Obrigado a todos, então.